Zé comenta que é, sim, uma vitória da esquerda, né, e que também representa um sopro de esperança aí por um novo caminho progressista, né, Zé? A vitória da esquerda, primeiro, é um resultado surpreendente, porque a extrema-direita venceu o primeiro turno e todas as pesquisas, até as últimas pesquisas que saíram na véspera da eleição, indicavam que a extrema-direita não iria fazer maioria absoluta, mas iria chegar em primeiro lugar. O que aconteceu foi o inverso. Em primeiro lugar chegou a esquerda, que é representada por uma coalizão chamada Nova Frente Popular, que, por sua vez, é constituída pela França Insubmissa, que é o partido do Jean-Luc Mélenchon, o Partido Comunista Francês, o Partido Socialista e o Partido Os Ecologistas, que é uma espécie de Partido Verde. Chegou em primeiro lugar esse partido, tinha chegado em segundo. E a coalizão do Macron, que era chamada Juntos, que estava em terceiro lugar, bastante esmagada, acabou chegando em segundo lugar. Como é que eu interpreto os resultados? Primeiro, é uma vitória dessas forças de esquerda que tiveram a capacidade de, entre o primeiro turno, que foi no domingo passado, e hoje, fazer um apelo por uma união mais ampla do que a união das esquerdas. E essa união mais ampla acabou se designando pelo nome de Frente Republicana, que envolvia também figuras do centro e até mesmo setores da formação do presidente Macron. A jogada era a seguinte: como a eleição era em segundo turno, e lá o segundo turno, o primeiro turno também é uma eleição majoritária, consistia no seguinte: a manobra política, a tática política. Quem fosse anti-Frente Nacional, o partido da Marine Le Pen, da extrema-direita, quem fosse contrário a esse partido, quisesse derrotá-la e estivesse em terceiro lugar, votaria em qualquer que estivesse no segundo lugar para derrotar a frente, chamada Frente Nacional, ou Reunião Nacional, que é o partido da extrema-direita. Então, foi uma vitória também desta tática, a tática de ampliar a frente naquelas circunstâncias. Então, tudo tem que ser analisado no seu contexto. Um outro detalhe importante que eu quero destacar é o programa Vitorioso. O programa Vitorioso, como tem uma matéria também aí no Brasil 247, publicada agora há pouco, é um programa radicalmente anti-neoliberal. Se a gente olhar todos os pontos do programa, é bem anti-neoliberal. E, do ponto de vista internacional, defende o reconhecimento imediato pela França do Estado palestino. O único, porém, desse programa na parte internacional é a questão da guerra na Ucrânia, porque a posição geral prevalecente na França, inclusive nesses setores de esquerda vitoriosos, é uma posição anti-russa e pró-Ucrânia. Inclusive, eles dizem lá que vão continuar a mandar armas para a Ucrânia. Mas isso também vai ter que ser visto no contexto da formação do governo. Então, por isso que eu digo que é um sopro de esperança, porque abre-se a possibilidade de formar um governo progressista e criar uma nova dinâmica na vida política interna da França e também no comportamento internacional do país. Há uma segunda parte da questão, que eu vou deixar para depois, que eu quero ouvir também a opinião do Latuf, que é a circunstância em que a esquerda ganhou, mas não fez maioria absoluta. Isso vai determinar um novo tipo de engenharia política, porque não é automático que ela vai conseguir formar um governo de esquerda puro sangue. Então, há toda uma série de emaranhados da política do sistema parlamentarista e as peculiaridades do sistema francês que eu quero analisar na sequência. Mas eu paro por aqui, sustentando essa tese. Sim, foi uma vitória da esquerda, uma derrota importante da extrema-direita. Sim, eu digo que o Macron, ele salvou os móveis. É tipo assim, houve enchente na casa dele, houve um incêndio, ele conseguiu salvar os móveis. Mas ele é uma força que saiu muito chamuscada na eleição parlamentar francesa. Essa manobra, essa vitória nas urnas, que impediu, nas urnas, o avanço nas urnas, né? No parlamentarismo ali, no jogo da política, a extrema-direita. Mas a extrema-direita já está gaçando na França já tem muito tempo. Então, quando a gente fala assim, vitória da esquerda, não vamos ter um governo de esquerda. Não vamos ter um governo socialista, nem comunista, apesar de você ter a participação nessa frente, uma frente ampla, vamos dizer assim, esses setores do Partido Comunista e do Partido Socialista. Vale lembrar que a Marine Le Pen e os seus asseclas, eles estão batendo na trave já tem tempo, muito antes, inclusive, do advento dessa nova direita aí, capitaneada pelo Trump. A Marine Le Pen, o pai dela já batia na trave o tempo, uma hora vai entrar. Porque o problema, eu sempre digo isso, fascismo você não detém com voto na urna. Não detém. A esquerda que nós temos hoje é como eu sempre costumo dizer, não só no Brasil, mas internacionalmente, é uma esquerda de plástico. É uma esquerda que aposta na solução do voto como saída para o enfrentamento dessa extrema-direita. Isso não funciona. Você precisa ter poder popular para enfrentar isso. O problema concreto é que a nova Frente Popular, que é como se chama a Frente de Esquerda, que venceu as eleições, não conquistou a maioria absoluta.
Exato. Isso cria um cenário de incerteza. E o Emmanuel Macron está tentando se aproveitar desta situação para dizer que isto é uma fraqueza da esquerda e está tentando, num ambiente de incerteza, criar uma instabilidade, dividir a frente e dizer o seguinte: sou eu que vou escolher o primeiro-ministro dentre as forças que constituem a frente de esquerda. Ele não quer admitir, por exemplo, que a força majoritária dentro da frente de esquerda, que é a França insubmissa, assuma o governo da França. Ele não quer indicar o Jean-Luc Mélenchon como candidato a primeiro-ministro. Ele quer escolher alguém, provavelmente do Partido Socialista, da ala mais moderada do Partido Socialista, que seja maleável às suas pressões e que seja disponível para fazer políticas neoliberais, defraudando, assim, os compromissos que a frente de esquerda assumiu. Só que eu acho que isso não vai funcionar. De qualquer maneira, assim, em termos de análise, eu quero apresentar as 3 hipóteses que estão sendo cogitadas na França nesta noite eleitoral, lá já é madrugada. Disse o seguinte: primeira hipótese, constituir um governo minoritário da esquerda. Esta é a hipótese mais lógica, porque, institucionalmente, dentro do sistema parlamentarista, o presidente da República deve convocar a força que saiu em primeiro lugar nas eleições e indicar o primeiro-ministro dessa força política. Então, essa é a primeira hipótese. Se o governo minoritário da esquerda vai funcionar ou não, isso é outra história. E aí foi o que o Jean-Luc Mélenchon declarou hoje, num grande comício já, com multidões, como diz aqui um amigo no chat, as multidões cantando na Internacional, que é o hino revolucionário. Ele disse o seguinte: cabe ao presidente a obrigação de indicar a força majoritária. E cabe a todas as forças políticas, mesmo as oposicionistas, a garantir a estabilidade da França, não permitir que a França caia na ingovernabilidade. Porque pode-se argumentar o seguinte: não, se o governo é minoritário, ele pode cair, mas ele só vai cair se as forças que são de oposição revelarem intolerância com a perspectiva de um governo transformador. Então, a primeira hipótese, na minha opinião, é a mais plausível e é o que eu defendo no artigo que publiquei agora há pouco. A segunda hipótese é o que o Macron quer. Ele quer formar um governo de suposta coalizão da frente de esquerda com uma parte do centro, que seja submissa a ele como presidente da República. Eu acho que isso não vai rolar, porque isso significaria tentar arrancar à esquerda concessões que a esquerda não pode fazer. E aí, no caso, eu acho que o quadro francês tem peculiaridades muito distintas das peculiaridades aqui do Brasil. Se a esquerda francesa fizer concessões que defraudem os compromissos que ela assumiu, ela está arruinada para todo o sempre. Isso de acordo com o que a gente pode analisar da trajetória histórica da França. E há uma terceira hipótese, que eu acho que é a mais incerta de todas, que seria, como se fala, um governo interino, um governo técnico, um governo não político, um governo que fosse consenso de todas as forças, mas formado não por políticos, formado por tecnocratas. Isso não vai funcionar. Isso é uma coisa muito rara de funcionar. De maneira que eu acho que a grande aposta que as forças progressistas, que são solidárias com o povo francês, devem fazer, e as forças progressistas internas devem fazer, é a aposta de entregar o governo à coalizão vencedora. E, claro, eles certamente, na noite de hoje, no dia de amanhã, vão entrar em entendimento para ver quem é a liderança que emerge como capacitada a assumir o posto de primeiro-ministro. Claro que é o presidente da República que tem a prerrogativa constitucional de indicar.